O tema da mensagem é santidade versus secularismo. Qual o estilo de vida do cristão? Vou repetir para você o tema: santidade versus secularismo. Qual o estilo de vida do cristão? Só para dar uma quebradinha do gelo, assim, pergunta para o seu irmão: irmão, qual tem sido o seu estilo de vida? Qual estilo de vida nós estamos vivendo? Amados, abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Ezequiel 44, 23. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos glorificar o Senhor e te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de podermos nos reunir como igreja em torno da Tua presença e nesse exato momento em torno da Tua palavra, Pai. Pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra que é a nossa direção, a Tua palavra que é justa e dura para sempre. E nós agora, Senhor, nos voltamos ao Santo Evangelho, Pai, e pedimos ao Senhor aquilo que costumeiramente pedimos, que todo pensamento agora seja conduzido cativo à obediência de Cristo. Que cada um de nós, teus filhos que estamos aqui reunidos, e aqueles também que estão nas redes sociais, Senhor, que recebam o espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E que sejamos ministrados, Senhor, no profundo da nossa alma, que sejamos ministrados, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja movido, que a nossa mente e a nossa estrutura seja confrontada, para que haja, Senhor, uma renovação de entendimento, a fim de que experimentemos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Venha ministrar as nossas vidas, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ezequiel 44, verso 23 diz assim: estes homens consagrados orientarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. Em algumas versões bíblicas diz o precioso daquilo que é vil. Vamos ler mais uma vez, se você puder, tome nota deste texto, para você nunca mais esquecê-lo. Estes homens consagrados, ele está falando de alguém, está falando de pessoas, orientarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e ensinarão a discernir entre o que é puro e o que é impuro. Amém, amados? Amados, esse texto de Ezequiel, primeiro ele está apontando, esse texto ele tem uma direção, ele está falando de alguém, há um sujeito aqui bem explícito, esses homens consagrados. Especificamente de quem Ezequiel, para quem Ezequiel está apontando essa profecia? Se você for no contexto, versículos acima, você vai descobrir que ele está falando da família, de uma família sacerdotal chamada família de Zadok. Família de Zadok, ou casa de Zadok. Quem foi este homem Zadok? Por que o profeta Ezequiel, depois de muitos anos, Zadok especificamente, não era mais vivo? E por que está apontando para esse povo, que era um povo de linha sacerdotal, de origem levítica? Por que estava apontando para eles? Amados, Zadok, ele era descendente de Eleazar, que era filho de Arão, que era uma linhagem sumo sacerdotal. Amados, o que perpetuou, ou que trouxe às mãos da família de Zadok a perpetuação do sacerdócio, foi a sua atitude. A atitude de Zadok você vai encontrar no final de 1 Samuel, início de 1 Reis. Bem início do livro de 1 Reis, você vai encontrar a história. Quando Davi, ele morre, ele está perto da morte, está pronto para, praticamente partindo.
E havia uma determinação de que quem seria o substituto ou o rei substituto no lugar seria Salomão. Mas Davi tinha muitos filhos e havia um filho mais velho, aquele que herdaria o trono, porque, amados, como vocês já aprenderam, durante 7 semanas, Deus é um Deus geracional, então tudo era passado de pai para filho. E normalmente quem herdava o trono era o primogênito. Mas o primogênito de Davi, Aminon, havia sido morto pelo outro irmão chamado Absalão. Absalão também foi morto por Joabe, general do rei Davi. E aí sobra Salomão. Mas Davi tinha outros filhos, e um desses filhos se chamava Abias. Ele, dentro de uma linhagem sucessória, teoricamente, ele seria o primogênito depois de Aminon, depois de Absalão. Mas havia uma determinação de Deus, uma orientação de Deus, de que Salomão, que era primogênito do relacionamento de Davi com Batseba, ele herdaria o trono. Mas quando Davi morre, Abias se levanta e ele, em associação com um outro sumo sacerdote chamado Abiatar, que ainda era da linhagem de Eli, ele tenta burlar, diante do povo, uma unção, dizendo que Abias se tornaria o rei. Então se levanta este homem chamado Zadok. Por isso que fala da casa de Zadok, porque fala de um homem de justiça. A palavra Zadok, o nome Zadok, significa reto, justo. Zadok vem do termo justiça, que vem de tzadik, que significa justiça, significa retidão. E a Bíblia conta a história de que Zadok, juntamente com o profeta Natã, que era conselheiro de Davi, percebe a movimentação de Abias e Abiatar, sumo sacerdote, e eles vão, e se levantam contra aquela injustiça, e ungem diante do povo Salomão como o rei de Israel. Por causa daquela atitude, Abias acabou sendo morto, e Abiatar perdeu o sumo sacerdócio, concretizando uma palavra que Deus havia liberado, de que exterminaria, por causa da sua omissão em relação aos seus filhos, que ele exterminaria a linhagem de Eli. Então Deus, ele mais uma vez devolve o sumo sacerdócio à linhagem de Arão, que é a linhagem de Eleazar, e perpetua o sacerdócio da família de Zadok. Por causa do quê? Por causa de um posicionamento de retidão. Quem já começou a pegar o sentido da mensagem? Um posicionamento de retidão, um posicionamento de justiça, um posicionamento correto diante de obras de injustiça. E é esse tipo de posicionamento que todo cristão deveria ter diante de um mundo que está totalmente corrompido, que não existe nada de bom. Não tem nada de bom nesse secularismo, amados. E não existe nada construtivo neste século. Então a família de Zadok representa um sacerdócio restaurado. Amém, queridos? Sacerdócio restaurado. Não se esqueça dessa palavra. Sacerdócio restaurado. A casa de Zadok, ou a família de Zadok, traz a representatividade, um sacerdócio restaurado, que outrora havia sido corrompido pela família de Eli. Amém, queridos? Isso, para você entender todo esse contexto, você precisa ler 1 Samuel, 2 Samuel e o início do primeiro livro dos reis. Amém? Para você entender toda essa história. Mas o importante é você entender aqui, nesse momento, o cerne. A família sacerdotal ou sacerdócio restaurado. Agora, amados, quando nós falamos de sacerdócio restaurado, nós falamos exatamente da igreja.
Porque a igreja recebeu a função de ser sacerdote. Tanto é que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. Jesus, como ele se posicionou na condição de sumo sacerdote, ele nos estabeleceu, de acordo com Apocalipse 1 e Apocalipse 5, ele nos fez reino e sacerdotes. Amém? Então o sacerdócio restaurado, falado por Ezequiel, da família de Zadok, está apontando para o sacerdócio da igreja. A igreja que, formados que como pedras vivas, nós somos uma casa espiritual. E essa casa espiritual, ela tem uma finalidade de nos tornarmos um sacerdócio santo e oferecermos a Deus sacrifícios aceitáveis. Amém, queridos? Mas dentro da profecia de Ezequiel, diz que esse povo, essa família, que tem origem nesse sacerdote chamado Zadok, ele teria algumas características visuais, características de vestimenta, algumas características, mas eu acredito que a principal característica está exatamente no versículo 23. Primeiro, ele seria um povo consagrado. Nós somos um povo consagrado. Nós somos. A Bíblia diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então nós somos consagrados como a família de Zadok. Mas qual era a principal característica da família de Zadok, que aponta para o sacerdócio restaurado? Orientar o povo a distinguir, a discernir, a fazer. O que é distinguir? É fazer diferença. É fazer a divisão, falar: olha, isso é, isso não é. Então uma das características do sacerdócio restaurado seria fazer a distinção entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. A maior característica de um sacerdócio restaurado, porque os sacerdotes, eles eram responsáveis por orientar o povo. E como orientadores, por serem sacerdotes, eles tinham que ensinar o povo que não há mistura, não tem como santificar o profano e nem como profanar o santo. Vou repetir: não tem como santificar o profano e não tem como profanar o que é santo. Então, a principal característica da família de Zadok, ou do sacerdócio restaurado, seria orientar, ensinar o povo a distinguir, a discernir, a fazer diferença entre o santo e o profano, o precioso e o vil, o puro e o impuro. Esse é o papel do sacerdócio restaurado. Eu vou repetir: você é um sacerdote. Nós somos o sacerdócio restaurado. Levante a sua mão e diga: nós somos o sacerdócio restaurado. Mas amados, o que acontece? Nós vivemos num tempo, dentro de uma cosmovisão, nós vivemos no tempo de pós-modernidade. E amados, existem algumas marcas deste tempo, e essa evolução, se é assim que nós podemos chamar, essa evolução humana, ela, na verdade, nós chamamos de evolução, mas não é. Nós podemos dar até um nome mais drástico, não é? Essa decadência, vamos dizer assim. Essa decadência do ser humano, logicamente, ela
ponto de uma degradação, de virar literalmente Sodoma e Gomorra, pior que Sodoma e Gomorra, começa nos anos 1800 com a Revolução Francesa. Nós já pregamos esses dias a respeito disso. A Revolução Francesa que trouxe a ideia do iluminismo, da desordem, de que não existe uma verdade, de que não pode existir uma autoridade, que vai contra todos os princípios, todos os valores sociais que foram construídos desde os tempos da antiguidade. E tempo após tempo, geração após geração, tem ficado pior. Agora, o pior de tudo, amados, é quando o sacerdócio se corrompe. E nós estamos vivendo dias em que o sacerdócio, se assim podemos chamar, e é o sacerdócio, ele se corrompeu. Porque se o ponto-chave do restaurado é fazer a distinção entre o santo e o profano, nós não estamos vendo isso. Porque a igreja, os sacerdotes, ou até mesmo aqueles que deveriam ser os mestres da igreja, estão normalizando tudo aquilo que tem origem no pecado. Amados, nós precisamos entender, e normalmente, antes de eu falar isso, nós precisamos entender, amados, que existe o pecado, e existe comportamentos, existem atitudes que têm origem no pecado. Quem está me entendendo? Mas o que acontece? Nós vemos hoje uma igreja que não sabe, como sacerdote, distinguir o santo do profano. E tem havido misturas, e que tem contaminado o sacerdócio. E tem formado, aliás, uma geração de sacerdotes que não estão caminhando de acordo com a vontade de Deus, que não estão fluindo de acordo com a vontade de Deus, que tem tentado santificar o profano e tem tentado profanar o santo. Como, pastor? Através do secularismo. Amados, o secularismo, eu poderia dizer que é como Daniel, capítulo 1, quando Nabucodonosor, ele chama o seu mordomo e fala: olha, escolhe 4 jovens para fazer parte do conselho. Determina, por imposição, uma comida, para que aqueles jovens judeus comessem. Amados, o secularismo hoje, ele tem engolido as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos trazer essa palavra e chamar a atenção da igreja. E o secularismo, amados, ele é sutil. Porque algumas coisas que têm acontecido no secularismo não estão na Bíblia. E infelizmente aqueles que deveriam fazer a distinção do santo e do profano, do impuro e do impuro, têm tentado normatizar ou normalizar aquilo que pode não ser pecado, porque não está citado na Bíblia, mas que tem origem no pecado. O que, pastor, por exemplo? Tatuagem, piercing, música, jogos, vestimentas. Vocês estão tudo com cara de assustado. Amados, tudo isso, pornografia, divórcio, e tudo, amados, que nós temos visto no mundo. E o que isso tem produzido, amados? Existem muitos que deveriam ensinar o povo a fazer distinção, estão falando o quê? Ah, não tem nada a ver, está tudo certo. O que isso tem a ver? Amados, deixa eu falar para você onde tem origem nisso. Eu vou falar para você como pastor, tá? Eu sou pastor de uma igreja local, e o que eu vou falar para você, eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu não estou mentindo para você.
Sabe qual é o ponto central disso? Encher a igreja. Porque você normaliza o que as pessoas querem fazer, as pessoas se tornam frequentantes da sua igreja. E aí você incha a igreja. Foi um ponto que eu conversei com o evangelista Diego, que nós entramos nesse assunto, de um cantor muito famoso entre a juventude, do worship, da geração worship. Ele é pastor de uma comunidade, e a igreja dele está lotada. E a pergunta que eu fiz foi exatamente essa: estão salvos? E aí o ponto chave é, mas a salvação, ela é pela fé. Mas a fé, ela é progressiva, querido. Eu não consigo enxergar na Bíblia uma fé medíocre, onde simplesmente você só acredita para você ir para o céu, e ela não te conduz a lugar nenhum. Você continua preso na pós-modernidade. A pós-modernidade, querido, ela não tem a marca da Bíblia, ela tem a marca na filosofia grega. Então, esse estilo de vida, esse novo estilo de vida, entre aspas, do cristão, que eles procuram textos bíblicos para tentar, vamos dizer assim, normalizar aquilo que tem origem no pecado, porque aquilo que tiver origem no pecado não serve para o cristão, sim ou não? Se tem origem, não precisa ser pecado, se tem origem no pecado, não serve. Mas tem normalizado, e normalmente fala o quê? Não tem nada, tem um texto da Bíblia que fala que é pecado você fazer um desenho lá. Eu esqueci, Jesus Cristo é o Senhor. Não tem nenhum texto bíblico, não tem nenhum texto, porque Jesus tinha tatuagem, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fazer furos no corpo, e emprestar o seu ouvido para ouvir coisas que têm origem no pecado. E algo que eu conversei com o evangelista Diego, que você quer que eu falo para você, você tem que tomar cuidado até com o que se ouve, até no gospel. Até no mundo evangélico você tem que tomar conta. Você tem que vigiar. Nós temos que tomar cuidado até com isso, gente. Os dias são maus. Entendam. Amados, essa mensagem não é para te assustar e muito menos para escandalizar. Ao contrário, é para chamar a sua atenção e trazer você de novo para o centro. Você precisa voltar para o centro. Então, amados, esse secularismo, ele não tem como padrão a Bíblia. Ele tem como padrão a filosofia grega. O pai da filosofia, Platão, disse o seguinte: o homem que faz tudo que leva à felicidade e depende de si mesmo e não de outro homem, adotou o melhor plano para viver feliz. Essa é a filosofia, esta é a cosmovisão, que é uma visão de mundo. Essa é a visão do secularismo. Você precisa encontrar a felicidade, você precisa estar bem consigo mesmo. Você não precisa de ninguém. Você não tem que se preocupar com ninguém. O importante é você encontrar o caminho que te faça feliz. Mas isso não tem nada a ver com Bíblia, querido. Isso é platônico. Isso é grego, isso é Grécia, isso é mentalidade grega. E quando nós nos convertemos, queridos, nós temos que dar fim à mentalidade grega e à mentalidade babilônica e ganhar a mente de Cristo. Por isso que Paulo diz: vós tendes a mente de Cristo. E uma mente de Cristo constrói uma cosmovisão de acordo com a palavra. E de acordo com a palavra, Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Bem-aventurado é mais do que feliz.
Então, mais do que feliz, é aquele que, primeiro, teme ao Senhor. E segundo, procura ou busca andar nos seus caminhos. Andar nos caminhos de Deus não é ser frequentante de uma igreja evangélica. Até quando iremos pensar que andar nos caminhos de Deus é ser frequentante de uma igreja evangélica? Amados, eu nunca vi uma geração que canta tanto de Deus e é tão vazia de Deus. Prova disso é que estão sempre buscando algum artifício para serem felizes. O padrão grego de viver, de acordo com Platão, promove 4 marcas, e essas 4 marcas nós vemos hoje com muita evidência no secularismo, no que é secular, no que é mundo. Primeiro, o narcisismo. Narcisismo vem de um homem chamado Narciso. Cultura do corpo, o culto ao corpo. O culto à própria pessoa. Eu não vivo sem mim. E esse culto ao corpo tem conduzido as pessoas a fazerem tudo para simplesmente ela ter uma aprovação da sua imagem. O que importa é você aprovar a sua imagem. Você tem que estar bem com a tua imagem. Por causa disso, as academias estão lotadas. E não tenho nada contra que eu também vou na academia. Agora eu vou. Mas as pessoas fazem uso de drogas, perfurações no corpo, desenhos no corpo, sempre em busca de uma autoavaliação e aprovação do seu próprio corpo. Então tudo isso que você está vendo e que a igreja, não vamos nem falar igreja, vamos falar as comunidades locais e líderes em evidência na nação, que deveriam ensinar o povo a fazer a distinção do santo e do profano, não fazem. Chega lá e fala, porque tem a ver fazer, e eu vou falar para você, sabe onde tem origem? Num coração orgulhoso. Eu quero que a igreja esteja lotada, porque na verdade é assim, o importante é estar dentro da igreja. Amados, o importante não é estar dentro da igreja, o importante é estar em Cristo. Não é estar em uma igreja, é estar em Cristo. Se você não estiver em Cristo, querido, você não é uma nova criação. Porque 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é uma nova criação. Não é quem está em uma igreja, não é quem dá dízimo em uma igreja, não é quem frequenta um show gospel dentro de uma igreja, não é quem participa de uma conferência em uma igreja, não é quem participa de qualquer congresso dentro de uma igreja. Você pode estar na igreja e pode não estar em Cristo. Porque quem está em Cristo é uma nova criação. Então o primeiro ponto é o narcisismo, o culto ao corpo. A segunda marca do secularismo pós-moderno é o hedonismo. É a busca pelo prazer. A busca é incansável pelo prazer, por estar bem, que produz apenas momentos. A terceira marca do secularismo é a pluralidade social. O mundo hoje está dividido em vários blocos, é assim ou não? E eles agora tentam pegar o cristianismo e enfiar dentro de um bloco e chamar esses de conservadores. Amados, eu não sou conservador, eu sou cristão. Eu tenho um estilo de vida diferente. Nós deveríamos ter um estilo de vida diferente.
Nós não devemos imitar os costumes deste mundo. Nós não deveríamos imitar os costumes e muito menos aprovar. E muitas vezes nós olhamos isso e falamos: ah, mas isso é visão da Shalom. Deixa eu falar para você, querido. Santidade não é visão de igreja, santidade é padrão de vida. Santidade é estilo de vida. Não é visão de uma comunidade local. Então, até mesmo o evangelicalismo está dividido em grupos. Então há uma pluralidade social. Então tem o grupinho que defende a maçã, tem o grupinho que defende o cravo, né? E para o grupo que defende a maçã, se o grupo da maçã for contra o cravo, você como é que fala? É o cravofóbico, né? E, amados, é assim que está dividido hoje o mundo. E sabe o que esse tipo de ensino tem feito? Que normaliza aquilo que tem origem no pecado, tem dividido os próprios crentes. Tem dividido os próprios crentes. Os próprios cristãos estão divididos no grupinho que aprova e no grupinho que reprova. E o quarto, e talvez a principal marca da pós-modernidade, é a relativização da verdade. Não existe verdade absoluta. Cada grupo dentro da sociedade tem a sua verdade. Tem a sua verdade. E cada um busca um grupo onde lhe satisfaça, onde a verdade dele, onde a verdade daquele grupo está de acordo com o meu ideal, com o meu estilo de vida, com aquilo que eu penso. Inclusive dentro do evangelicalismo. Então eu vou buscar uma igreja que me faça bem, não que pregue o evangelho. Deixa eu falar para você, querido. Não busque uma igreja próxima da tua casa, busque uma igreja próxima da Bíblia. Porque é a Bíblia que faz a diferença. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática. Mas cada grupo está buscando uma igreja, está buscando um padrão de igreja que mais agrade a si mesmo. E tem igreja para todo gosto hoje, querido. O mercado é bom. O mercado é bom. E você vai achar a igreja que você quiser, querido. Agora a questão é, se essa igreja está produzindo o que o novo nascimento deveria produzir. Porque o novo, amados, vamos voltar a falar de salvação. A fé que nos leva para a salvação, ela é uma fé progressiva. Ela tem início na justificação, amém? Quando Cristo nos aceita, não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele que nos aceita. E como Ele nos aceita? Por meio do reconhecimento, nós um dia, por obra do Espírito Santo, não porque nós quisemos, porque somos maus, mas por obra do Espírito Santo, Ele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, Ele fez por meio desse convencimento que eu reconhecesse Jesus Cristo como meu Salvador. Ali começa a obra da santificação. É o início. Posteriormente a isso, eu vou passar pelas águas do batismo. E as águas do batismo é um sinal profético de que eu estou morrendo para o pecado e para tudo que tem raiz no pecado. Mas essa geração, que deveria ser o sacerdócio restaurado, está tentando relativizar aquilo que tem raiz no pecado, só porque não está escrito na Bíblia.
Tatuagem não está na Bíblia, então não é pecado. Não tem texto que não manda fazer, mas mostra para mim um texto que manda fazer, poxa vida. Tem. Pode não ter texto que proíba, mas também não tem texto que aprove. Fazer furo do corpo, não tem nenhum texto da Bíblia que é contra, mas também não tem nada que é a favor. Música do mundo, eu vejo músicos. Nossa, está desligado o ar-condicionado, né? Vou ter que arrancar. Eu vejo músicos, música é música. Música é música. Você pega até o Renato Russo, finado Renato Russo, ele canta até música da Bíblia, mas tem origem na profanação, tem origem no pecado. E o cristão dá ouvido a esse monte de lixo. E é normal. Não sei se vocês já viram, mas inclusive hoje se canta até música secular em cima das plataformas dentro de igrejas. Tem pastores que domingo à noite prega que Jesus Cristo é o Senhor e no outro dia está viajando para assistir uma banda de heavy metal. E diz que está tudo certo. Amados, você é um sacerdócio restaurado. E nós devemos voltar. Nós, como sacerdócio restaurado, temos que ensinar as pessoas a distinguir o santo do profano, o precioso do vil, o puro do impuro. Amados, o pecado e suas raízes não são o pilar da vida cristã. Porque normalmente aqueles que tentam santificar o que é profano, eles dizem o que normalmente? Isso aqui não é pecado. Isso não é pecado. Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não é pecado. Infelizmente, eu vi uma imagem esses dias assim, não me chocou, não me escandaliza, porque para mim é normal. Mas eu falo, a que ponto chegamos? O camarada posta nos seus stories do Instagram uma Bíblia e uma garrafa de cerveja. Como diz o antigo senador, o ex-senador Magno Malta, mãe me acuda. Porque hoje é normal. Então quero que você entenda, amados, qualquer dia desse eu vou pedir para a pastora Juliana, que é assunto mais dela, falar sobre o pecado e as suas raízes. Você vai chocar. Você vai chocar. O pecado e as suas raízes. Não é porque na Bíblia está escrito que não tem a referência da palavra, a referência do ato, que está liberado, querido. Está tudo liberado, né? Está tudo certo, porque a Bíblia não diz. O crente beber uma cervejinha? Pode beber socialmente. Vamos beber socialmente. O crente toma, amados, porque a Bíblia é contra a embriaguez. Mas vamos para a medicina, não vamos nem falar de Bíblia. A própria ciência diz que um copo de cerveja, que é o que tem mais baixo teor alcoólico, é capaz de mudar todo o metabolismo do ser humano. Já é embriaguez. Já é embriaguez. Eu não precisava nem disso, querido. Basta eu ler Provérbios. Deixa eu pegar um texto aqui. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Provérbios. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1 primeiro. Nós vamos ler esse aqui. Para aqueles que andam normatizando o cristão, fala assim, amados, isso é satisfação da carne. Não tem nada a ver com o espírito. Olha o que a Bíblia diz.
O vinho é escarnecedor. O que é escarnecedor, querido? Ele aflorece a carne, ele não alimenta o espírito. E uma das ordens apostólicas para a igreja está em Gálatas 5,16. Andai no espírito e não satisfazeis as vontades da carne. E a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Ah, pastor, mas eu não domino. Se ela não te domina, então por que você precisa beber? Se você fala, não, mas ela não me domina, então por que você precisa dela? Água não resolve? Coca-Cola não resolve? Se você precisa dela é porque ela te domina. Ah não, mas agora tem a cerveja do crente, é o sem álcool. A intenção é a mesma, querido. Acorda! Abra Provérbios, vai em Provérbios 23, versículos 29 e 30. Vamos até o 32, para você pegar o cerne. Para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e as inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e avermelhados? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Olha o conselho de Provérbios: não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como serpente e envenena como a víbora. Aí você vai falar para mim que não tem texto bíblico que fala que crente não tem que se misturar com isso? Vai querer aprovar? E hoje ainda prova no coloca stories. E aí eu, como um pregador de justiça, vou pregar um negócio desse? Muitos que estão na internet podem pegar esse vídeo na internet e falar, ah, quadrado. Apesar que de quadrado não tem nada ainda, né? Mas tudo bem. Ah lá o quadrado. Ah lá o tonto. Ah, essa é a visão da Shalom. Amados, deixa eu falar para você, querido. O pilar da vida do cristão não é da Shalom, não é mais o pecado. Você foi liberto do pecado. Levante a sua mão e diga, eu fui liberto do pecado. Portanto, eu não posso mais ser dominado pelo pecado. Entendeu? Vamos fortificar isso pelas escrituras? Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14 diz: então qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? A teologia da hipergraça do dia de hoje: não importa o que você faça, você crê, então você vai para o céu. Vai não. Vai não, querido. Mentiram para você. Essa teologia do inferno, chamado hipergraça ou ultracalvinismo, tem destruído essa geração. De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda certeza, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão
foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre Ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, viva para Deus. Assim, dessa maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Amados, deixa eu falar para você, é o Espírito Santo que manda a pessoa fazer um desenho no corpo? A pessoa orou, olha pastor, eu fiz um jejum de 30 dias e Deus mandou escrever, Jesus Cristo é o Senhor. O que adianta você escrever Jesus Cristo é o Senhor no seu braço, se Ele não é Senhor do teu coração? Ele tem o teu braço, Ele tem um desenho no teu braço, mas Ele não tem o teu coração. O que resolve? Versículo 13. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele. Amados, deixa eu falar para você, cada parte do seu corpo deve ser oferecida como adoração a Deus. Esse é o nosso culto racional. Deus não quer que você venha na igreja 2 vezes por semana, para você cantar para Ele, és o alfa e o ômega. Deus não recebe música. Vamos combinar? Eu falo isso para o ministério de louvor dessa igreja, eu falo isso quando ministro para muitos ministérios de louvores. Quem falou para você que Deus recebe música? Deus não recebe música, Ele recebe o teu coração. Salmo 51 diz, o que agrada ao Senhor não são sacrifícios, se assim Ele recebesse, eu já os teria feito, o salmista diz. Mas o que verdadeiramente agrada ao Senhor é um espírito, é um coração quebrantado e um coração em arrependimento. É isso que agrada a Deus. Então não adianta você querer vir na igreja 2 vezes por semana, se você não tem o seu coração voltado para Ele, se o teu coração não é um coração em arrependimento, Deus não recebe nada. Chega de achar que Deus aceita tudo. O Deus da pós-modernidade pode aceitar tudo, o Deus do Evangelho não. O Jesus Cristo da pós-modernidade aceita tudo, o Jesus Cristo do Evangelho genuíno não. Se Deus aceitasse tudo, então, amados, deixa eu perguntar para você, por que Deus então não deixou Moisés construir o tabernáculo do jeito que ele queria? Ele só falia para Moisés, Duda, constrói um tabernáculo para mim. Quando Deus vai ordenar a construção do tabernáculo, Ele diz o tecido que Ele quer, o tipo de madeira que Ele quer, o tamanho que Ele quer, o comprimento que Ele quer, tudo do jeito que Ele quer. Sabe por quê, querido? Ele é soberano. E Ele não aceita qualquer coisa. Ele é um Deus exigente. Esse é o Deus que me mostra, que me revela a Bíblia. Então Ele não é um Deus que aceita qualquer coisa. Não adianta, sei lá, querer fazer musiquinha. Vim 2 vezes na igreja cantar musiquinha, querido. Você pode cantar musiquinha, você pode cantar hino, você pode cantar o que você quiser. Você pode cantar música do cantor cristão, como você pode cantar worship, não interessa. Se o seu coração não é dele,
seu culto não serve para nada. Versículo: porquanto, esse é o versículo chave do texto, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vocês. O pecado não é o pilar da vida do cristão. Então eu não tenho que ficar procurando na Bíblia o que é pecado e o que não é pecado, porque o pilar da minha vida agora já não é mais o pecado, porque eu já fui liberto do pecado. Ele já me tirou do pecado. A Bíblia diz que Ele me tirou das trevas e me levou para o reino do seu Filho amado, querido. Então eu não ando mais em trevas, então o pecado não pode ter mais qualquer domínio sobre mim. O pecado e qualquer coisa que tenha raiz no pecado. Procura estudar, irmão, não fica só no que eu estou falando. Procura a origem para você ver. Qual é a origem de fazer? Não precisa nem ir lá nos egípcios, não vou nem falar dos egípcios. Essa potroca surgiu no tempo de 1900 e alguma coisa, através de Bill Harley e seus cometas. Woodstock, sexo, drogas e rock and roll, libertinagem, não tem qualquer origem na santidade, não tem qualquer origem no evangelho, não. E a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos que tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Tudo que não procede da fé é pecado. Fim de conversa, não tem negócio. A santidade é o padrão de vida do cristão, não o pecado. Se o pecado não é, eu não vou ficar procurando o que é pecado e o que não é pecado para mim satisfazer a minha vontade, para mim satisfazer o meu desejo carnal, para mim alimentar a minha carne, para mim alimentar a minha autoimagem, para que todo mundo olhe para mim e fale: nossa, você é lindo, nossa, você é bonito, nossa, você é isso, você é aquilo. Paulo, eu preguei quinta-feira e citei esse texto. Paulo diz: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Mas infelizmente essa cristandade, eles estão renovando o externo, estão valorizando o externo, e estão com seus corações corrompidos, cheios de trapos de imundícia. A santidade é o padrão para o cristão. Romanos 6:22, contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Pega aqui, primeiro a santificação, depois a vida eterna. Ninguém vai ser glorificado se não viver em santidade. Acabou. Ah, mas eu creio. Até Satanás acredita. Satanás é mais crente que o seu irmão. 1 Tessalonicenses 4:7. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. A santidade é o teu padrão de vida. A santidade deve ser o meu padrão de vida. Efésios 1:4, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amados, por que Jesus te escolheu? Se fosse para você ser igual aos outros, querido, se fosse para você viver dissolutamente, então por que Jesus veio? Por isso que eu falo, gente, que eu nunca vi uma geração que fala tanto de Cristo e envergonha o sacrifício da cruz. Ele nos chamou para ser santo, querido. O que é ser santo? Termo kadosh, no hebraico, incomum, diferente, no meio dessa geração. O maior exemplo, vamos usar exemplo. Eu sempre cito esse exemplo, mas quero citar novamente. O povo de Israel que vivia na Babilônia, no tempo da rainha Esther. Eles foram deportados, foram 70 anos na Babilônia. Foram 70 anos vivendo num lugar de escravidão. Um lugar de costumes pagãos.
um lugar totalmente corrompido. A Babilônia representa um sistema de corrupção na Bíblia. O povo de Israel passa 70 anos lá, quando começa a fazer o retorno, através de Esdras e Neemias. Mas no tempo da rainha Esther, a Bíblia fala que Assuero, ele deu carta branca para um cara chamado Ramã. E esse Ramã se sentiu o cara, e queria que todo mundo no reino se curvasse diante dele. Mas tinha um camarada lá que não se curvou. Mardoqueu ou Mordecai, depende da versão bíblica, vai estar Mardoqueu e outra vai estar Mordecai. Por causa da atitude de Mardoqueu, Ramã vai diante do rei para falar o quê? Existe um povo diferente, com costumes diferentes, que vivem de forma diferente, convém matá-los. Sabe qual é o problema dessa geração? Medo de perder a vida. Por isso faz o quê? Se associa com tudo, para ele não ficar fora da moda, para ele não ser o patinho feio da escola, para ele não ser o patinho feio da faculdade. A palavra santo significa ser incomum. Jesus, quando vai orar por nossa geração, em João 17, ele diz: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo, assim como eu não sou do mundo. O que Jesus quer dizer aqui? Que nós somos ET? Não, querido, mas que você é incomum. A sua cidadania, depois que você nasceu de novo, não pertence a este século, pertence ao século vindouro. Por isso que o meu padrão, a minha cultura não é uma cultura secular, a minha cultura é uma cultura do reino. E o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 16 diz: Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada, na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo aqui está falando do século, do secularismo, do termo cosmos. Não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinha outrora, quando vivieis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Amados, eu poderia só ler esse texto, fechar a Bíblia e ir embora para casa. Eu devo considerar a santidade de Deus, o que as pessoas não pensam hoje. E só por causa da santidade de Deus, as minhas atitudes, elas tinham que ser incomuns, elas tinham que ser diferentes, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A santidade do cristão não permite entrar em jugo desigual. Pastor, o que é um jugo desigual? Todos sabem o que é jugo? Quem aqui já trabalhou com um carro de boi, com um negócio de carroça, negócio de cavalo? Quando você coloca 2 cavalos ou 2 bois. Normalmente você coloca uma canga, né? Que é como se fosse uma madeira que você coloca na frente para alinhar, para balancear os dois. E você prende aquilo. Por quê? Porque aquilo que é chamado de jugo, aquilo ali vai fazer com que ou o boi ou o cavalo, eles não façam nem assim, nem vai para lá, nem vai para cá. Eles sempre andam juntos. Isso é jugo. 2 Coríntios 6, 14 ao 18, ele diz assim, o apóstolo Paulo:
jamais vos coloquei em jugo desigual com os descrentes. O que ele está falando? O que é um jugo desigual? É quando, vamos entender aqui, para você entender primeiro o que é jugo desigual. Imagine você pegar um boi, que tem um corpo mais largo, que tem um corpo mais comprido, e um burrinho, que é pequenininho. Como que vai ficar o jugo? Vocês estão entendendo? O que vai acontecer, por exemplo, se esse jugo desigual for arar a terra? Não vai dar certo. E ainda corre o risco do boi ou do burrinho morrer. Por isso que Paulo, ele está usando essa figura e dizendo: não vos coloqueis em jugo desigual com os crentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial, que é Satanás? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada impuro. O que é impuro? Aquilo que tem origem no pecado. E eu vos receberei, serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando que Deus ele vai se tornar meu pai de verdade? Quando que eu vou verdadeiramente me tornar filho de Deus? Quando eu me comportar como tal. Agora, amados, eu sou filho de Deus quando eu entro em jugo desigual, quando eu faço a mesma coisa que os descrentes fazem. Eu sou filho de Deus quando eu compactuo com aquilo que não tem nada a ver com o Filho de Deus. Não é isso que andam pregando nas igrejas por aí. Não digo em todas, mas principalmente nas mais famosinhas. Eu tive uma certa discussão no começo do ano com um pastor grande do Brasil. Eu faço parte de um grupo, né? E eu tive exatamente em torno disso. E ele quis defender o filho, porque o filho tá parecendo um gibi, o rapaz. E sabe qual foi a resposta na hora que eu coloquei alguns textos bíblicos? Que eu falei que eu ensino os meus jovens, eu ensino o meu povo aqui, de acordo com a palavra, mesmo não tendo versículos, mesmo não tendo qualquer tipo de texto que cite. Eu citei alguns textos, sabe qual foi a resposta dele para mim? Não foi bíblica. Ele falou: você é quadrado, irmão. Foi o que ele falou para mim. Eu parei na hora da discussão, peguei e falei: beleza, você já falou aquilo que eu queria, não preciso mais. A igreja dele é uma mega igreja em São Paulo. Top. Maravilhosa. A santidade, ela é progressiva. Amados, você precisa se aperfeiçoar. O verdadeiro cristão, ele se aperfeiçoa em santidade. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: amados, visto que temos essas promessas, que promessas? Aquelas que Paulo falou no capítulo 6, que nós acabamos de ler, de que nós seríamos filhos, Deus seria o nosso Pai, Ele habitaria conosco, dentro de nós. Essa é a promessa, amém? Aí Paulo vai concluir no capítulo 7, versículo 1, dizendo: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade em temor. Levante sua mãozinha e diga: eu preciso me aperfeiçoar na santidade, porque a santidade é o seu padrão de vida. A santidade é o padrão de vida do cristão e não o secularismo. Agora, para concluir a mensagem, a santificação, ela tem que ser integral, querido. Você precisa se permitir ser santificado por completo,
1 Tessalonicenses 5:23 diz: que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os cristãos aprisionados no secularismo vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Vivem como se Jesus nunca fosse voltar. Eu vou falar até pior: vivem como se Deus não existisse, não visse nada do que nós estamos fazendo. Concluindo, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Se não me falhar a memória, esse texto eu coloquei aqui na NVI, se não me falhar a memória. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Amados, a santidade ela é um esforço, não é fácil. O que eu falei que é esforço? É força além da força. Não tá, eu sei que não é fácil viver nesse mundo. Pastor, como é que eu vou viver sem assistir um Netflix? Eu não estou falando para você não assistir um Netflix. Eu estou falando para você, vigia com que você assista. Cuide da sua alma, querido. Cuide do seu coração. Aquilo que você alimenta é aquilo que te governa. Se você alimenta a tua carne, pela carne você vai ser governado. Por isso que infelizmente tem muitos jovens lotando as igrejas, mas sai da igreja e vai para a boate. Sai da igreja e vai para a rave. Sai da igreja e vai para o motel. Fazer tudo que Deus reprova. Uma geração superficial, que canta a Deus, mas não conhece a Deus. Que dizem ser de Deus, mas estão vazias de Deus. Essa é uma das marcas da pós-modernidade, o vazio. É a era do vazio. Todo mundo está tentando preencher de alguma forma. Cristo deixou de ser suficiente para muitos. Então o que se faz? Se a tua fé não te conduz a se tornar verdadeiramente uma nova criação em Cristo Jesus, e você passar a viver como regenerado, esquece salvação. Você não entendeu ainda o que é salvação. Ou você pensa que salvação foi o dia que você levantou a mão e aceitou Jesus na igreja? Acorda, igreja. Acorda, igreja. Você que me assiste, ou você que vai assistir esta mensagem no aplicativo, no qual o cristão constrói a sua carreira cristã, não é o secularismo, é a santidade. Pelo menos aqui nesta comunidade, eu não posso responder por outras, eu posso responder por essa. O que você vai ouvir sempre é isso: você goste ou você não goste, você concorde ou você não concorde. Eu não estou interessado se você concorda ou se você discorda. Eu não estou interessado se você aprova ou se você reprova, porque eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Essa será a minha mensagem até o fim da minha vida, nem que eu tenha que morrer por ela. Esse é o padrão que você vai aprender aqui. Esse é o padrão que você sempre vai ouvir aqui. O que os pastores do YouTube, do Facebook, das mega igrejas, quantos seguidores eles têm, quantos membros a igreja dele tem, não me interessa. Eu posso ter uma igreja de 15 pessoas, desde que esses 15 vivam em santidade. Aí eu vou saber que eu estou pregando o evangelho de verdade. Se coloque de pé, igreja.